Passamos a apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitas. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá porque estará a serviço dele. Lembre-se que o perfume do Evangelho pertence a todos. E Chico acordou mais alegre. Ficou satisfeito com sua tarefa. Apenas não pôde acreditar que fosse perfume. Finalmente vou estar frente a frente com o famoso Chico Xavier. Um simpatizante do espiritismo, residente em Santos, chegou a Pedro Leopoldo disposto a conhecer o médium para melhor acertar seus problemas de fé. Chico, no entanto, empregado numa repartição, não dispunha de tempo como desejava e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. Mas eu preciso conhecer o Chico. Insistia o homem. E, como não podia deter-se por muitos dias na cidade, voltou para Santos decepcionado, dizendo a vários amigos: Duvido muito da mediunidade. Imaginem meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informam-me sem mais aquela que ele estava ausente. Perdi a minha fé. Imagino que tudo seja uma fraude. E estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Um dos companheiros de ideal escreve aflito ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. E ele pensou: não será melhor procurar o queixoso e atendê-lo? O pobre homem parece haver perdido a confiança no espiritismo. Muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel. E o devotado orientador responde-lhe com severa precisão: deixe este caso para trás. Se a fé desse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já. Porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus. Porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. O Chico acabava de ver publicado mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos outros simpáticos ao espiritismo. E cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. Ele já andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa, e em casa, sossegado dos aplausos, dizia para si mesmo: vou deixar de psicografar, pois me sinto um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros. Eu preciso dar um jeito nisso. Neio Lúcio, que lhe traduzia o pensamento, que lhe verificara os propósitos, sorrindo, lhe aparece e diz: não há razão, Chico, para sentir-se magoado com os elogios. Também os merece. Não, Neio Lúcio. Sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Ouça, vou lhe contar uma pequena história.
Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um, com a população quase toda enferma, sem recurso de espécie alguma. O outro, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tornou-se apeado, obediente, capaz de levar sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocavam numa trilha e ele, automaticamente, lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco tempo, era esvaziada toda a carga e ele voltava, como fora, alegre e satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E antes que Neio Lúcio concluísse, o Chico exclamou: Está bem, Neio Lúcio. Então, como burrinho, aceito o serviço. E nunca mais ele se importou com louvores, certo de que agora sabia qual a missão que realizava entre a terra e o céu junto à grande causa. A senhora Maria Pena, que era viúva de Raimundo, um dos irmãos do Chico, dizia: O Chico é um mão aberta. Ela não era muito crente no dar sem receber, e certa manhã disse a ele: Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre sem nenhuma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa, Maria. E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Ah, é? Então vamos experimentar. Tenho comigo 2 chuchus. Se aparecer alguém aqui, vou-lhes dar e quero ver se depois recebo outros 2. Nem bem acabara de falar, a vizinha do lado esquerdo aparece na cozinha de sua casa e... Dona Maria, pode me dar ou emprestar 2 chuchus? Pois não, minha amiga, aqui os tem. Faça com eles um bom virado. Daí a instantes, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito vem à sua casa e lhe oferece 4 chuchus. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria um chuchus e esta a presenteia com os 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido Chico 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Ah, Dona Maria, minha situação está muito difícil. Meu marido está desempregado e não tenho que dar de comer aos meus filhos. Ao deixar a casa, a amiga sofrida leva uma sacola com mantimentos e 8 chuchus. E Dona Maria diz ao Chico: Agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Já era muito tarde. Estava na hora do Chico voltar ao serviço e antes de sair disse à cunhada: Espere e verá.
Lá pelas 6 da tarde, Chico retornou para casa. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhou para ele com ar de quem queria dizer: Ganhei ou não? Às 8 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem se lembravam mais do caso dos chuchus quando Dona Maria vai atender. Boa noite, Dona Maria. Era um homem que residia na roça. Boa noite. O que o senhor deseja? Estamos apresentando Chico Xavier. Voltamos a apresentar Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Bom, eu trouxe uns presentinhos para a senhora em pagamento aos pratos de comida que a senhora sempre me dá quando venho para a cidade. Ora, seu Belarmino, não precisava se incomodar. Precisava sim, a senhora é sempre tão boa. Espere só um pouquinho. Eu vou buscar lá na carroça. Minutos depois, o matuto coloca à porta um pequeno saco. Dona Maria abre-o, nervosa e curiosa. Meu Deus, quantos chuchus! E pôs-se a contá-los. Por fim... 64! 8 vezes mais do que eu tinha dado. Era demais. A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava. Ai, você tem razão, Chico. Aquele que dá recebe sempre mais. Certa feita, um amigo residente em Belo Horizonte disse ao Chico: Tenho ido ao centro Luiz Gonzaga sempre que venho a Pedro Leopoldo. E nas preces, rogo aos bons espíritos que me ajudem a ganhar na loteria. É mesmo, irmão? Vendo o desapontamento do médium, acentuou: Ah, mas se um dia eu ganhar, Chico, darei a Luiz Gonzaga 20 contos. O tempo foi passando e, certo dia... Ganhei! Ganhei finalmente! Os bons espíritos me ajudaram! Eu ganhei 200 mil cruzeiros na loteria! Quando isso aconteceu, o homem sumiu de Pedro Leopoldo. E sempre que via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. E costumava dizer aos amigos: Imagine... Em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um centro espírita se melhorasse de sorte. Quanta asneira falamos sem perceber, não acham? 14 anos se passaram. O homem da sorte grande morreu. Passados alguns dias, ele aparece em espírito numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico! Chico! Preciso pagar minha dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está em outras mãos. Nada disso! O dinheiro é meu! Meu! Só meu! Já foi, meu irmão. Você está desencarnado. Não! Não é possível! Eu não acredito que estou desencarnado! Eu estou vivo! Vivo! A entidade gritou, se desesperou e finalmente acabou perguntando entre lágrimas: E agora? O que devo fazer? Esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus.
Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. E, amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se, chorando. Eu não quero morrer sem realizar o meu grande sonho. Dona Josefina era uma senhora cega, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo e tinha verdadeira adoração pelo Chico. E vivia dizendo: um dia ele há de me dar a alegria de vir jantar comigo. E tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e o Chico compareceu. Obrigada por aceitar o meu convite, Chico. A mesa estava posta. Numa ponta sentou-se o convidado de honra, na outra sua admiradora e nos lados 2 amigas conhecidas de ambos. Desculpe, Chico, mas você sabe que sou muito pobre. Por isso fiz apenas uma sopa, mas substanciosa. Não se preocupe com isso, irmã. No prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa contendo ingredientes apetitosos. Emocionado com o tratamento afetuoso, o médium, devagar, dando atenção à palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando, de repente, dá com uma barata preta no meio do prato. Afasta-a para o lado, no exato momento em que Dona Josefina pergunta: Então, Chico, está gostando da minha sopa? Olhe que a fiz com carinho e cuidado em sua homenagem. Está ótima, minha irmã. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto. Meio desenchabido, e para que ninguém percebesse o seu achado, ele foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de felicidade. O humilde homenageado sentia-se contrafeito, mas diante da alegria da irmã querida, que se sentia tão feliz com a sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar animadamente, contar casos e comer. No fim, quando todos acabaram, olhou para o prato. Estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também. Mas concorrera para alegrar o coração de uma velha e sincera admiradora, e disse para si mesmo: valeu o sacrifício. Na noite do Ano Bom de 1950, vários irmãos de Belo Horizonte, reunidos em Pedro Leopoldo, em companhia do Chico, comentavam a importância das riquezas para a extensão do bem. Aqui, desejava-se o salário farto. Acolá, falava-se em dinheiro da loteria. Chegada a hora da prece, Emmanuel, pelo lápis do médium, endereça aos presentes a mensagem intitulada Tesouro da Fraternidade. Não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos da palestra edificante, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a renovação real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade.
e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia, para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Quem puder ajuntar esse tesouro, de certo, comprará com facilidade um passaporte para o céu. Os casos de Chico Xavier não param aqui, caríssimos ouvintes. Existem muitos outros que ainda devem ser contados, o que o faremos com certeza numa próxima oportunidade. Até lá, e que Deus abençoe a todos. Permitamos-nos repetir as conclusões do poema Tesouro da Fraternidade, que Emmanuel apresenta para mostrar-nos o melhor a fazer na vida, já que nada mais poderíamos acrescentar a esse texto divino. Entre aspas, sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo, sob a invencível couraça da simpatia, para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Fecha aspas. Meditemos. A Rádio Boa Nova acaba de apresentar Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Emmanuel, Gastão de Lima Neto; Maria João de Deus, Cledemir Araújo; João Cândido, Ivaldo de Carvalho; Rita de Cássia, Lúcia Maria Correia; Cidália Batista, Ivone Soares; Chico Xavier, Sidney Carbone. Em outros papéis, atuaram Jeane de Paula, Tony de França, Luciana Florencio, Rodrigo Bruno, Ivone Martins, Chico Ribeiro, Esther de Almeida, Fabrício Monteiro, Elaine Santana, Adacel Alberto, Ana Sueli Gardiano e Antônio Camargo Leme. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.